Em nome do Senhor Jesus. Já estou bem ansioso já para estar agora em outubro. Vamos estar ali em Sorocaba ministrando a palavra de Deus. Se não me falha a memória, dia 9, se não me falha a memória, eu vou estar lá em Sorocaba, São Paulo. Vamos estar ministrando a palavra e eu vou transmitir através aqui do Facebook. Vai ser uma benção. Está transmitido aqui através do Facebook, vai ser uma benção. Você vai acompanhar o pastor Angildo ministrando a palavra, o pastor Gabriel, se Deus quiser, ministrando a palavra do Senhor. Vou estar escalado para pregar na congregação. Vai ser transmitido aqui através do Facebook, através da web rádio, web TV, tudo simultaneamente. Vai ser uma bênção do Senhor nosso Deus. Está chegando aqui também o Nazareno Souza. Seja bem-vindo, meu filho. Em nome do Senhor Jesus, está dando aqui boa noite. Vamos estar orando pela sua vida também. Em nome do Senhor Jesus, amém, que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Amém. A esse nosso amigo que está nos acompanhando. Se não for a memória, Nazareno Souza dos Santos. Amém. É um prazer ter você junto com a gente aqui, meu filho. Bênção do Senhor nosso Deus. Só bênção do Senhor. Você quer oração, já deixa aí seu comentário. E a gente vai estar, toda terça-feira a gente está no monte, né? E final de mês a gente sempre está no monte lá, orando, jejuando e buscando a presença do Senhor nosso Deus. Vamos falar de jejum? A pessoa diz que não tem mais jejum, né? Na graça. Falar em jejum, vou falar de jejum. Doutrina bíblica. Que se tem jejum ou não tem. Depois a gente entra nesse negócio dizendo que aniquilou o pecado, não tem mais demônio. Eu vou entrar nessa doutrina para você ver como eles estão completamente errados, né? Que existe pecado sim. João vai dizer, né? Aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. E não há verdade nessa pessoa que diz que não tem pecado. Paulo disse que que o Senhor veio salvar os pecadores, o qual ele era o principal. Ele disse assim, aquilo que é para mim fazer, isso eu não faço. Entendeu? Então eram as coisas que habitavam em Paulo. Amém? Que era para ele fazer, o que era para Paulo fazer, isso ele não fazia. Amém? Ele dizia. Então a gente entende que realmente, amém, existe um combate interior dentro da pessoa, né? Que está combatendo contra os seus membros, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então Paulo falou essa menção. Tudo que eu quero fazer, isso eu não faço. O que é para mim não fazer, isso eu faço. Então nós vamos falar sobre, amém, essa doutrina em nome do Senhor Jesus Cristo. Bênção do Senhor nosso Deus. Para as pessoas ficarem sabendo, amém, um pouco o que o Senhor Jesus Cristo tem, amém, na sua doutrina, para que a gente não venha a ser engodado. Amém, família? Olha só, o que disse Paulo. De maneira que, irmãos, lá em Romanos 7,17, de maneira que, irmãos, agora já não sou mais eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Nossa, Paulo acho que não foi liberto segundo a teologia do pessoal que disse que não tem mais pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. Com efeito que querer estar em mim, mas não consigo realizar. Por quê? Não faço o que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço mais eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo diz que tem pecado. Amém? Ele dava os tropeços dele também. Ele disse assim, para que o Senhor venha me achar salvo. Quer dizer, Paulo sempre dizia que ele tinha que melhorar para poder ser salvo, porque ele estava lutando contra o pecado. Amém? Então vou falar da doutrina aqui, do jejum. Né? A gente vai levando aí, amém? Falando sobre doutrina, uma benção, você quer acompanhar a Bíblia, benção do Senhor. Aqui nós temos tempo, né? Doutrina do jejum. Olha só. Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, meu espelho é Cristo e também é Paulo também. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 11:27. O que Paulo disse? Amém? O que acontecia? Em trabalhos e em fadigas, em vigílias, quer dizer, as privações que Paulo passava, o que ele passava na vida dele, deixou relatado em 2 Coríntios 11. No versículo 27 ele diz, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, e muitas vezes em fome e sede, e também em jejum. Fome está diferente ali, meu querido. Amém? Fome é uma coisa, jejum é outra. E muitas vezes em frio e nudez. Então quer dizer que Paulo jejuava. Fome é quando ele, meu querido, não tem nada o que comer. Jejum, ele tem o que comer, mas jejuava. Tá bom? Então é diferente, tá? Então Paulo jejuava.
Olha o que diz aqui. Amém? 2 Tessalonicenses 1:8. Mas no meio das chamas de fogo, para castigar o que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Então quer dizer, o Senhor Jesus vem castigar as pessoas que não obedecem ao seu evangelho. Não é o Antigo Testamento, Malaquias. É o evangelho do Senhor Jesus que o Senhor vem castigar aquele que não obedece. Então quer dizer, não está incluído Malaquias, não está incluído o Antigo Testamento, está entendendo? Ele vem castigar aquele que não cumpre o Novo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento não está em vigência. É o povo que anda enganando, aí, amedrontando, dizendo que tem dízimo, guarda do sábado, usar o véu e etc. Filho. Amém? Vamos lá. Mateus 6,16. E quando jejuares, então está dizendo, aquele que não obedece à doutrina do Senhor Jesus. Então isso aqui é uma doutrina, Jesus está dizendo. E quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o seu rosto, para que os homens, para que pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejua, mas o teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Então quer dizer, se eu não obedeço essa doutrina do Senhor Jesus, disse Paulo aqui em 2 Tessalonicenses 1:8, que ele vai vir com uma chama para castigar aqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. É muito sério. Então Jesus disse que era para jejuar. Amém? Para jejuar. Olha o que diz. Lucas 5,33. Disse-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João? A indagação, que os discípulos de João Batista jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Muitas vezes fazem orações, como também dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Quer dizer, alguém está me indagando o Senhor Jesus, porque os discípulos dele não jejuavam, só os do João Batista. Aí Jesus vai dizer o porquê. E ele disse, o Senhor Jesus: porém posso fazer jejuar os filhos da boda, quer dizer, os filhos do casamento, enquanto o esposo ainda está com eles? Dias virão, porém, que o esposo será tirado. Assunção, Jesus vai subir. Então naqueles dias jejuarão. Quer dizer, Jesus disse que era para jejuar. Amém? Jejuar. Então tinha que jejuar para poder, meu querido, tá levando o evangelho de Cristo Jesus aos corações. Amém? Para que as pessoas venham entender que o Senhor Jesus Cristo, amém, pediu, amém, para a gente estar jejuando, amém, e buscando a presença do Senhor nosso Deus. Vamos continuar. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos 13:2. Amém? Atos dos Apóstolos 13:2. E servindo eles, depois a graça já tinha sido consumada, a igreja estava com Jesus, já com ele, diz ali no livro de Mateus. Quando teu irmão pecar, leva a igreja já estava com Jesus, a igreja não veio depois da cruz, tá filho? A igreja já estava com Jesus Cristo, Jesus dava o ensinamento, porque a igreja já estava com ele, os apóstolos da igreja. Quando o teu irmão pecar, não querer te ouvir, leve a igreja, disse o Senhor Jesus. A igreja já estava com o Senhor, diz no livro de Mateus. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Amém? Então os apóstolos jejuavam. Se cumprindo o que o Senhor Jesus Cristo disse. Disse o Espírito Santo. Então se você quer ouvir o Espírito Santo de Deus, tem que jejuar. Eles jejuaram e disse o Espírito Santo falou: apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo a mão sobre eles, despediram. Então, para mim levantar alguém, para mim, amém, ser chamado, amém, ter o Espírito Santo de Deus, amém, tem que ter o jejum. Olha só, aí vem o chamado apostólico, amém, eles estavam orando, os apóstolos, servindo o Senhor, jejuando. Apartai-vos Barnabé e Saulo. Agora, jejuando e orando, pondo a mão sobre eles, sobre Paulo e sobre Barnabé. Por isso que eu digo que não existe apóstolo. Porque Paulo teve que ir lá em Pedro pedir autorização para ser apóstolo. Barnabé foi lá, meu querido, para ser apóstolo. Está entendendo? Então recebeu a imposição de mãos.
Aí a palavra de Deus vai dizer, e os apóstolos Paulo e Barnabé na palavra. Mas esses aí não tiveram imposição de mão de Pedro. Não tiveram imposição posição de mão de Ananias. Por isso no Apocalipse diz são 12. Um deles aí, não sei onde for parar. Amém? Vamos lá. Atos dos Apóstolos 14, 23. Vamos ver. E havendo por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns. Amém? Ali estavam jejuando também. Quando a igreja se reunia, eles estavam em jejum para separar os irmãos anciões também, os velhos. Tem uma denominação aí que diz que é ancião, mas a pessoa tem 20 e poucos anos e diz que é ancião. Ancião que diz na Bíblia, filho, é velho, é pessoa de cabelo branco, tá? Quando fala ancião, a pessoa não pode ser nova para estar à frente de uma denominação dessa e se dizer que é ancião. Ah não, só existe ancião, não existe pastor. Então leia Efésios 4:11, não existe pastor. Leia Hebreus 13, 7, 17, amém? Leia Atos, capítulo 20, versículo número 28, sobre apacentar a ovelha. Leia o que Pedro falou, apacentai o rebanho que há entre vós, qual é o Espírito Santo de Deus, amém? Separou, para depois entregar para o sumo pastor. O pastor apacenta, depois entrega para o sumo pastor, lá na epístola de Pedro. Né? E coloca ancião aí com 25 anos, 30 anos, não tem nem cabelo branco e diz que é ancião. A gente veja cada heresia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, foram criados por Herodes, o Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando de novo, disse o Espírito Santo, apartai-vos também a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Amém? Fica o mesmo versículo lá de cima. Romanos 2,16. De acordo, é outra tradução. Romanos 2,16. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, que é o evangelho do Senhor Jesus, Paulo anunciando, assim será naquele dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a do marido. Amém? Aqui já está em outra doutrina, tá? Deixa eu só puxar para cima aqui. Amém? Sobre o jejum, tá bom? Aí Paulo vai enfatizar aqui, amém? Sobre, olha só, João 1,17. Porque a lei de Moisés, o Antigo Testamento, amém? O qual foi por Cristo abolido, 2 Coríntios 3,14. A lição do Velho Testamento foi por Cristo abolido. João 1,17, porque a lei de Moisés, amém? Porque a lei veio por Moisés, ou dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então quer dizer, o que tem mais valor hoje? A graça e a verdade. A lei veio por Moisés. Hoje nós estamos no Novo Testamento. Então, filho, tem jejum, porque os apóstolos jejuaram depois da ascensão do Senhor Jesus. Amém? Paulo jejuou, Pedro jejuou, os apóstolos jejuaram, nós devemos jejuar também. É pedido do Senhor. Outro dia eu vou falar aí sobre, amém, sobre orar no monte, embasamento bíblico, sobre orar no monte, amém, sobre aniquilação. Vamos falar sobre doutrina de novo, filho. Se foi aniquilado o diabo, vamos ver aqui que eu vou te ensinar aqui. Amém, para você aprender a não acreditar nessas falsas doutrinas que tem aí hoje, tá bom? Deixa eu só pegar o estudo aqui para você. Eu tenho os estudos aqui tudo guardado, graças a Deus, filho. Graças a Deus a gente faz o estudo e depois também guarda, né? Porque isso serve para muitas pessoas. Olha só, vamos ver. Se caso foi aniquilado o pecado e os demônios. Vamos ver. Olha só. O diabo e seus demônios existem? Será que existem os demônios? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Então, filho, Paulo está dizendo, o pregador dos gentios, que o Senhor Jesus vai me guardar do maligno. Mas esse povo aí diz que não tem mais o diabo, não tem mais o maligno. E o Senhor vai me guardar desse maligno. Quem é esse maligno que diz a Bíblia? O Satanás. Os filhos do maligno, diz a palavra de Deus, os filhos do diabo.
Então ele vai me guardar. Se não existe, por que ele vai guardar? Não tem lógica. Olha só. Satanás impediu o pregador dos gentios de pregar. Se não existe o diabo, como é que Satanás impediu Paulo? 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso bem quisemos uma outra vez ir a vocês e ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás lhe impediu. Satanás, adversário, o diabo, o maligno, o ladrão. Ladrão de João 10,10, muitas pessoas dizem que ali é só um mercenário. Mas quem faz o mercenário roubar, mentir, destruir? É ele mesmo. Quem faz o homem roubar, matar e destruir? Não é o diabo? Quem faz o homem amar? Se Deus é amor, a pessoa ama porque Deus é amor. A pessoa mata porque tem alguém por trás. Vamos lá. Olha só. O que diz aqui em 1 Coríntios 15, 23. 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo nas suas primícias. Os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Aí vem o preterismo também, dizendo que já houve o arrebatamento. Né? Eu vou entrar um pouquinho para você entender. Se tiver algum preterista, já vai entender. Eles usam o preterismo dizer que Jesus já veio no ano 70. Mas eles usam esse pretexto usando a história. Quer dizer, a nossa história diz fora da Bíblia que o templo foi destruído 70. A própria história diz que as cartas de Paulo foram escritas em meados 50, ali perto de 70, 68. Amém? Então quer dizer, se Jesus já veio na época do templo, por que João vai dizer que cedo ele vem? Mas João vai escrever 90 depois da destruição do templo. E está dizendo que Jesus vai vir ainda. Ele vai vir ainda. Então não tem lógica dizer que Jesus veio, amém, no ano 70 e João vai escrever, amém, 20 anos depois, que Jesus vai vir ainda. Não tem lógica. Tem contradição aí. E para não ter contradição, Jesus não veio. Porque senão vou ter que dizer que João mentiu. João é o herege. E não tem heresia nos apóstolos, tem heresia no preterismo. Vamos lá. Depois vai vir o fim. Mas quando entregar, amém, e tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e houver aniquilado, amém, aniquilado todo o império, quer dizer, que império? De toda potestade e força. Aí tem os hereges do preterismo que diz que essa potestade aqui é governo. Aí vem Paulo dizendo lá em Efésios capítulo número 6, se lembra? Nós temos a armadura de Deus, que a nossa briga não é contra a carne, a nossa briga não é contra governante, a nossa briga não é contra governadores, presidente, a nossa briga é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Agora na tradução deles, as regiões celestiais, o nosso presidente fica aqui em cima. Os principados e potestades ficam aqui em cima, nas regiões celestiais, não fica aqui na terra. O preterismo usa isso. Dizendo aqui que aqui é governo da terra, não. É principados, é tudo espiritual. Jesus, não. Vem aniquilar o império. Amém? Aniquilar o império das potestades e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser aniquilado vai ser a morte. Então é tudo espiritual. Não tem nada carnal aqui. Vamos lá. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Amém? Olha só, presta atenção. Para que aniquilasse, não diz que aniquilou. Presta atenção na língua portuguesa. Amém? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participa das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse. Amém? Não aniquilou, ou aniquilava, o que tinha o império da morte. Aqui o escritor, ele está dizendo aproximadamente 65, amém? Depois de Cristo. Amém? O escritor de Hebreus vai escrever 65 depois de Cristo isso. Pela morte aniquilasse. Se fosse no presente, estaria aniquilou. Se fosse no futuro, amém? Se é no futuro essa palavra, é aniquilasse. Então fica bem claro que Jesus vai aniquilar cumprindo-se.
o que está escrito em Romanos 16, 20, e Romanos 15, 24 e Hebreus 12, 14 que nós lemos. Amém? Então ele vai fazer tudo isso aqui porque está no futuro. Isso está no futuro. Se ele aniquilasse todo o poder do diabo, todas as coisas, não existia pessoas matando, se suicidando, se drogando. Quantas pessoas estão se matando porque os pastores, aí, os evangélicos, os líderes religiosos estão dizendo que vai para o céu? Não vai. Paulo disse ali em Corinto, não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo de Deus, e Deus habita em vós. Aquele que destruiu o templo, o corpo, esse corpo aqui não é meu, eu não sou dono. Aquele que destruir esse templo aqui, Deus vai te destruir, Deus vai destruir a pessoa depois. Então não existe salvação, se a pessoa já está atormentada nessa terra, imagina um tormento eterno. Aí muitas pessoas ouvem esses piseus, falsos profetas, e acham que se enforcando vai para o céu. Não vai para o céu, eles vão para o tormento eterno. Vamos lá, filho. O que diz o versículo 14, amém? 1 de Pedro 5. Olha o que diz. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, amém, está ao derredor, amém, rondando quem possa tragar. Então quer dizer, se já foi aniquilado o diabo, por que Pedro está dizendo que ele está ali? Nem o diabo aqui não é a carne não, filho. O diabo aqui é espiritual. Paulo faz a separação, o que é carne e o que é espírito. Também que é as coisas da carne, que é as coisas do espírito. Está bem claro quando Paulo fala. Vamos lá. E aqui Pedro está dizendo que também tem um diabo. Vamos em frente para nós ver. Olha o que diz aqui. Se Satanás não existe, e Jesus destruiu ele na cruz, como diz o preterismo, não existe mais, como algumas afirmam, como é nessa passagem Paulo diz que em breve esmagará Satanás debaixo de seus pés. Olha o que diz, Romanos 16, 20. Se o diabo já foi aniquilado, Deus esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Se Satanás não existe mais, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o diabo vai ser esmagado em breve debaixo dos nossos pés. Então não foi esmagado porque não aconteceu o arrebatamento. João disse, amém, que ele em breve virá. 20 anos depois do suposto arrebatamento do preterismo, lá em Apocalipse diz que em breve ele virá, quer dizer que ele não veio ainda. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada, amém, a cada um como quiser. Porque pelo mesmo Espírito a palavra da sabedoria, outro Espírito, o mesmo Espírito pela palavra do conhecimento, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro Espírito de maravilhas, de profecia, e outro de dom de discernir espíritos. Mas se o diabo já foi aniquilado, por que o Senhor quer dar dom de discernir espíritos? Não existe mais espíritos. Não existe mais demônio. E outro, variedade de línguas, interpretação de língua, mas um só mesmo é espírito.